Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa live com a Kátia aqui do Feliz com Reiki. Que prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês se divirtam, conheçam muitas coisas, entrem nessa dança junto com a gente, nesse conhecimento todo. O que nós vamos falar hoje é a respeito da depressão. E antes de qualquer outra coisa, a gente vai reiterar: nós não somos psicoterapeutas com formação em psicologia, não somos psicanalistas, não somos médicos psiquiatras. A gente vai falar a partir da nossa experiência com o Reiki. Mesmo que a gente traga sintomas ou outras coisas, a gente vai falar a respeito da nossa experiência com o Reiki, ok? Como vocês estão? Me contem, sejam todos muito bem-vindos. A Kátia já tá por aqui. Ká, quer me mandar o convite, Ká, por favor? Gê, você entrou, bem-vinda, Márcia, Lúcia, Fátima, Fernanda, Debinha, Tânia, todos muito bem-vindos. Podem mandar perguntas, podem enviar os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Vai entrar. Obrigada, Ká, já aceitei, tá bom? Obrigada, Gê. Beijo. Oiê! Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo, Ká? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá tudo certinho. Muito bem. Então, antes da gente começar, já queria reiterar de novo, né, essa questão da gente estar falando de um ponto de vista pessoal associado à nossa experiência com o Reiki. Não é de um ponto de vista de um profissional que lida com isso no dia a dia. Isso é importante, porque, vez ou outra, a gente pode falar alguma coisa e as pessoas podem gerar alguma confusão. Então, tendo alguma situação, algum conflito pessoal dentro desses assuntos, procurem orientação médica, um psicólogo formado, alguma coisa desse gênero, para que vocês tenham uma orientação mais firme, mais consistente no tratamento de vocês, tá? Mesmo assim, a gente vai trazer as nossas experiências, como é que foi para a gente vivenciar esses processos, tudo isso, tá bom? Hum. Conta, como você tá, Ká? Como que estão as coisas? Como que tá esse universo para você dentro desse mundo das terapias? O que você já vivenciou das depressões? Olha, né? Primeiro quero dar boas-vindas a todos aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Como a Gi falou, só para reforçar, porque eu acho importante, a gente sempre está falando isso. O Reiki é uma terapia complementar, ele vai contribuir muito, mas em nenhum momento um outro profissional, principalmente quando é uma questão assim tão séria, ele precisa ser acessado, né? Procurado, seja psicólogo ou qualquer outra área, é importante. Psiquiatra, dependendo da situação. É. Então é importante essa observação. E qualquer tratamento que você faça, o reiki só vai potencializar, né? E quando a gente trabalha, né, as vivências que eu tive em relação a essa doença, até comigo, né, porque eu tive depressão pós-parto, e eu não sabia, né, depois que na segunda gravidez, de acordo com a minha sogra, né, ela que me observou, e foi aí que eu procurei ajuda, né, em relação ao reiki em si. E ele me ajudou muito. Por quê? Porque quando, né, eu comecei a colocar essa energia para ativar esse amor próprio, porque na minha questão eu achava que eu não merecia muita coisa, eu achava que as pessoas, todas as pessoas eram mais bonitas que eu, e isso, né, que ajudou para mim, né? E com o reiki a gente foca no que é importante para a pessoa. O que normalmente, né, eu fazia para mim era sempre, até hoje, ativar o meu chakra cardíaco. Além de ser um chakra muito importante, né,
para gente que é reikiano, porque ele é como se fosse o meio, né, de todos os outros, mas ele é um dos chakras mais importantes em relação à vivência desse novo olhar mágico que o Reiki traz. Então, eu trabalhava muito, muito o meu chakra cardíaco. Só que tinha dias que não era só esse chakra, era outro. Por isso que, assim, a minha vivência sempre foi, sempre depois disso tudo, vai ser o seguinte: ouvir a pessoa. E esse ouvir no Reiki é o sentir as mãozinhas. Que quando a gente sente as mãozinhas, você vai tratar de forma focada, né? E para você que é reikiano, que está passando por isso, ou que tem algum parente passando por isso, eu aconselho, comece pelo chakra cardíaco. Esse é o primeiro ponto, né, Gê? É que a gente tem uma questão, como você mencionou, foi bastante importante você ter falado disso. Nem sempre nós percebemos que nós já entramos num quadro depressivo ou que outra pessoa está vivenciando, porque a sintomatologia é muito diferente. A gente está acostumado a pensar em um depressivo, e aí é um inconsciente coletivo, falando mais alto sobre isso, sobre alguém que está numa cama, que está deitado numa cama e que não consegue sair. Sendo que, na verdade, muitas pessoas que estão em sobrecarga de trabalho, elas estão em processos depressivos muito profundos e elas querem, eu falo muitas vezes de mim mesma, tá? A gente acaba se ocultando por trás da máscara de trabalhador, da máscara de estou trabalhando muito, estou me esforçando muito, não tenho tempo para me divertir. A gente se esconde atrás dessa máscara e por trás disso está uma pessoa sofrendo que não quer olhar para a própria dor. Então, eu até queria ver aí, o pessoal já mandou uma outra pergunta, daqui a pouco a gente abre, mas como que as pessoas que estão aqui, se alguém já sentiu e já teve algum sintoma, o que foi que se apresentou de primeira mão? Porque aí é quando a gente consegue observar, olhar para os quadros e perceber essa falta dessa alegria, né? É o primordial aí da depressão, que a gente não está conseguindo sentir o prazer da vida, o prazer em vivenciar as coisas, aquela satisfação, aquela alegria, até em atividades que antes nos davam alegria, mas que chega uma hora que perdeu a graça, tudo se perde ali. E aí eu entrei também no Reiki, com um movimento, um processo de depressão mais profundo e realmente tem essa diferença, né? Porque a gente perde a chavinha da conexão interna, espiritual e mais elevada. A gente perde uma série de coisas, tem uma série de sintomatologias, né? Eu vou até comentar aqui com vocês, eu trouxe uns 11 sintomas, mas que são baseados primordialmente em 5 causas, que são mudanças e luto, depois eu vou explicar melhor, bullying ou questões emocionais, doenças graves, alterações hormonais e medicações. Muitas... do passado, que às vezes vem, né, um trauma, alguma coisa, que é acessado. Sim. Os traumas, isso são coisas bem importantes, são assim alguns dos causas primordiais, né? Mas com tudo isso, o que importa a gente vai olhar um pouco mais detalhadamente no decorrer da live, mas eu acho que olhar para a pessoa, como você mencionou, o que a pessoa está sentindo, o que ela está expressando, como está o olhar dela, e essa questão do olhar tem uma particularidade bem importante. Geralmente, a pessoa em processo depressivo, isso eu já vou falar agora, ela não está com o olhar olhando centrado. Ela começa a olhar como se ela estivesse fazendo assim, ó. Esse branquinho aqui embaixo do olho começa a aparecer. A pessoa vai saindo, que o branquinho, ela começa a olhar como se ela estivesse olhando de baixo para cima, como se ela fosse sempre menor. E aí esse branquinho começa a aparecer, é muito constante. De você perceber, até nas pessoas próximas, que numa determinada fase da vida, esse branquinho embaixo começou a aparecer mais. Porque ela começa a ter um olhar mais solto, mais disperso, menos centrado nela mesma.
Então, com isso... Começa a desconectar, né? E é engraçado que você falou assim, engraçado não, é bom pontuar, porque o exemplo que você deu aí, a questão do prazer da vida. Quando a gente percebe isso, né? Aí tem o chakra que está relacionado a isso. Aí você vai e pontua, é um umbilical. Então você vai lá, quando você percebe que o prazer da vida está começando a sair, você foca, não que os outros você vai ignorar, não. O reiki sempre vai trabalhar o ser humano como um todo. Mas esses pontos aí, né, que a Gi comentou, em questão de você, né, que a gente está sempre falando aqui, não só nessa live como nas outras, a observação, que aí nesse ponto específico, né, só para dar o exemplo, é no chakra umbilical. Faz todo, mas fica um tempinho ali, né? Por isso que é bom também a regularidade das aplicações. E esse é um caso bem específico para você, né? Como você estava com essa questão da depressão pós-parto, fazer no umbilical tinha toda uma relação ainda mais próxima também. Então tem a questão do emocional, do sentir, mas também tem a questão de enraizar, de trazer para a terra, de trazer o prazer para a vida cotidiana, de trazer prazer na vida. E quando a gente fala em depressão, primordialmente a gente vai falar nessa falta de prazer. E aí vai ter motivos, vai ter os sintomas, vai ter as formas de expressão, mas primordialmente é a falta de prazer, é a falta de não querer mais viver. E aí esse não querer, às vezes é algo mais consciente, às vezes menos consciente. Então tem gente que consegue expressar, que tem pensamentos suicidas e coisas assim. Tem pessoas que falam, não, imagina, eu nunca pensei nisso, mas também não está conseguindo se achar aqui. Não está conseguindo entrar nesse lugar de, pera, onde eu vivo, o que eu vivo, né? Então tem esses processos, esses caminhos que são importantes. Continua contando a sua história, depois a gente retoma esses outros aspectos, Ká. Então, como eu falei antes, né? A minha história estava mais ligada à questão mesmo do chakra cardíaco, né? Porque eu não percebia em relação àquela segurança de o que eu estou fazendo é legal. Tudo que me vinha na cabeça era o seguinte: eu não faço direito, eu tenho que me dedicar mais, porque eu não estou, né, fazendo como tem que ser feito. Eu não sou uma boa mãe, eu não vou conseguir. Aí nisso eu não me arrumava. Né? Por quê? Porque eu vivia, eu entrei num casulo onde eu vivia 100% do meu tempo as minhas filhas. Então o resto acabou. Né? Eu não tinha essa questão, né, como, né, você colocou, o prazer da vida em relação a tirar, né, ela, mas eu vivi no meu mundo, eu achava que aquilo ali eu tinha que fazer perfeito, e o ser humano não vive só de um lado, né? Eu ousaria dizer que tem uma atribuição ainda maior do mental se cobrando do que de outra coisa. Porque você se deixou levar pelo emocional na questão da família, né? E o mental ficou cobrando, porque existe mesmo. Veio no próximo momento, porque eu achava que, né, eu não merecia, era aquela coisa do merecimento mesmo no início. Então, meu mundo era aquilo ali. Eu tinha que ficar fazendo ali porque eu gerei uma vida e eu precisava dar o que ela precisava e o resto, né, que fosse para o espaço. Mas depois eu fui compreendendo que os papéis que a gente vive, né, o equilíbrio, né, tudo bem que toda mãe, né, quando inicia, realmente os primeiros meses, a criança exige muito da gente, isso é natural, né? E é pesado, é natural, mas é pesado. E o que é muito pesado? A cobrança sobre o papel da mulher é muito grande. Especialmente se a mulher tiver filhas mulheres. Porque homem, como assim homem vai trocar fralda? Como assim o pai vai fazer... Não tem essa cobrança pro lado deles. E até existe uma defesa de que eles não façam, algumas vezes.
A cobrança no papel feminino é muito grande e a gente se cobra ainda mais com a nossa autocrítica e a coisa fica às vezes mais pesada do que a gente dá conta de levar, né? Assim, em relação a esse ponto, graças a Deus eu não vivi, né? Porque mesmo sendo eu tendo duas meninas, ele me ajudava bastante e pra gente isso não rolava. Era mais uma questão mesmo, né? De eu comigo mesmo, Uhum, sabe? E eu sempre tive, né? Graças a Deus, isso eu não posso, né, falar. Eu sempre tive apoio dele, da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã, da minha cunhada, né? As mulheres da minha família sempre ajudaram. E ele, no meio disso tudo, fazia o que ele podia. Mas, assim, quando eu fui começando a perceber, né, que eu estava vivendo só um papel e que eu precisava ativar os outros e que eu tinha que ter esse cuidado comigo mesmo, né? De uhum, ser carinhosa comigo, ter essa coisa, não, eu tô fazendo o meu melhor. Aí que eu fui para aquela parte que você falou, né? Quando eu vi que aqui já tinha esquentado, né, aquela fagulha, já tinha começado a esquentar, aí eu comecei a ativar o meu mental. Nessa época eu já estava com os símbolos e me ajudaram muito, principalmente o Sei Reiki, né? Me ajudou muito eu aplicar ele aqui na minha mente, fazer a reprogramação, né? Do eu sou capaz, eu posso. E isso foi realmente um trabalho. Eu procurei outros profissionais na época também, né? Porque isso ajudou também bastante, porque tudo que eu processava, né, no psicólogo, eu também procurei um ortomolecular, porque eu não queria tomar remédio, eu queria fazer tudo, né, muito natureba, porque eu queria amamentar até quando desse. Então eu tive, né, esse apoio aí de um psicólogo e um ortomolecular para me ajudar. Mas eu percebia que ficava muito mais potente, né? O reiki ajudava de uma forma muito mais potente. E com isso, graças a Deus, né, eu consegui melhorando, melhorando, tendo altos e baixos. Nisso eu fui descobrir que também tinha uma questão, né, de herança, porque na minha família começou a aparecer, e como eu fui a única que falei, aí começaram a aparecer relatos de primas, né, de parentes que também tiveram isso e muito próximos, e isso uhum. ajudou também a conhecer até a minha história, né? Que não era só eu, era uma carga, às vezes, de peso que eu trazia também das minhas ancestrais, vamos dizer assim, né? Essa Pelo, cobrança que você falou, tudo em relação a isso. pela constelação tem todo um lado, né, uma visão a respeito disso. Pela medicina tradicional chinesa também vai ter, mas num outro aspecto. Pela MTC, a gente faz a leitura de que a falta do sangue ou a perda do sangue quando se tem um parto e junta a perda do sangue com a amamentação. A gente perde muito nutriente. E essa perda é o que, desse yin, né, essa base, seria uma base que alimenta a mente. Na verdade, eles falam que o coração abriga a mente, o coração é quem faz dentro da medicina tradicional chinesa, é quem é responsável pelo sangue, né? Então, Uhum. nesse sentido, dessa perda desse sangue, dessa base yin, a mente fica mais desabrigada e mais propensa a pensamentos mais aleatórios e não tão consistentes, não tão positivos. É por isso que os Mas outros médicos são importantes, que aí você faz um exame de sangue, vê taxa de anemia, se tá, né? Porque às vezes a falta de disposição é apenas uma falta de ferro, né? De você. a falta de vitaminas mesmo, ou como a gente falou do psiquiatra no começo, porque há um distúrbio hormonal. O corpo ou não está produzindo ou não está compensando, metabolizando serotonina, ocitocina dentro dos níveis adequados. E as outras inas também. Mas às vezes uma medicação, que foi uma das causas que eu falei, pode inclusive bloquear principalmente os bloqueadores, inibidores de dores ou de outras questões, eles podem bloquear também alguns hormônios no nosso organismo. Por isso esse trabalho integrado sendo muito importante.
Quando eu comecei, eu tive uma depressão bem forte em 2011 e fiquei num quadro bem diferente para o meu costumeiro, né? Eu sempre fui mais gordinha, sempre comi bastante essas coisas, e eu cheguei num momento em que eu não tinha prazer sequer ao comer. Eu olhava para o prato de comida, o estômago roncava, e eu não tinha apetite, eu não tinha vontade de comer aquilo. Eu me forçava a engolir alguma coisa, mas foi uma época bem complexa. E aí eu fui iniciada no Reiki. Quando eu fui iniciada, tem uma das grandes mágicas do Reiki que a gente fala sempre, que é o quantum de energia, aquela vibração energética mais potente que a gente recebe durante a iniciação. E aí eu fui fazendo os 21 dias. Isso foi me voltando a me centrar, a me conectar com a minha espiritualidade, com a minha essência, com meus propósitos. Tudo aquilo que estava muito perdido foi voltando a se encaixar gradualmente. Não é do dia para a noite. Todo o processo com relação à depressão demanda um tempo de dedicação. Então, não é simples, não é rápido, mas ele acontece. E, no meu caso, foi uma depressão bem severa em 2011, morando sozinha, vivendo sozinha, trabalhava sozinha, tudo era sozinha. E eu tenho uma tendência eu me viro, eu me adapto nesse sozinho. Só que o se adaptar nem sempre é bom. No meu caso, quanto mais sozinha eu estava, mais eu queria estar, e esse isolamento não me traz a alegria que eu sempre brinco com vocês, que eu gosto de estar aqui, que eu gosto de estar com gente, porque me traz alegria, me traz essa satisfação de estar fazendo algo útil por alguém. E quando eu estava lá completamente isolada, já num dos meus primeiros isolamentos sociais, né, antes de pandemia, antes de tudo, e só eu isolada, todo mundo estava vivendo normalmente, diferente do que é agora, esse processo foi dolorido, só que não foi um dolorido consciente. Eu sou meio lerda para entender as coisas, e aí eu demoro para perceber que, putz, eu liguei muito a chavinha do estar sozinha e não me toquei. Liguei muito algumas coisas e não percebi que eu estava me prejudicando com as minhas decisões, com as minhas atitudes. E aí, nessa coisa de demorar para entender, eu tive que chegar num ápice associado a um término de relacionamento, associado a outros lutos. E aí eu vou já fazer um parêntese nessa questão do luto, que é o luto, ele vai muito além da morte. Hoje em dia a gente está vivenciando, quase todas as famílias, vivenciando lutos reais, né, concretos, com perdas de membros, às vezes até mais de um membro da família, com toda essa situação de doença. Mas o luto, ele pode acontecer por outras questões, por perda de um trabalho que você gostava muito, por perda de um relacionamento, por perda pelo falecimento mesmo de um pet, e ninguém entende ao seu redor, porque era você quem convivia com aquele ser. E entre outros fatores, mas são vários elementos. Oi? Até amizade também. Isso, eu ia falar isso. Amizades, relacionamentos que às vezes você tinha uma certa confiança e de repente essa confiança foi abruptamente interrompida. Isso também gera um luto. E esse luto, essa dor, a gente como um ser biopsicossocial, né, tá dentro de um contexto que a gente está acostumado e vive bem em contextos sociais, em contextos emocionais. Quando a gente perde isso, nós como seres humanos tendemos a sentir muito todo tipo de perda. E essas perdas batem, né? Assim, é uma surra mesmo na nossa questão emocional. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pessoal. E isso dá um chacoalhão no nosso interno, que muitas vezes a gente se assusta. E no meu caso foi uma junção desses elementos variados. Com o Reiki eu comecei a me reconstruir e a olhar para mim, olhar para minha história. E foi muito interessante, porque o meu movimento não foi do simples, é Reiki, vou fazer e acabou. Eu não tinha esse conhecimento todo. O que tinha de interessante naquele momento foi a professora tinha proposto que nós fizéssemos um caderno de sonhos. E aí eu fiz aquela cara de, oi, sonho,
Gisele, quem sou eu? Quem sou eu para querer alguma coisa? E aí eu não conseguia, de imediato, olhar para aquilo e concretizar. E eu falei, "Gente, mas eu não sei, eu não quero, eu não sei o que eu quero." E aí até voltar para me questionar o que me daria prazer, como, o que me daria satisfação, por que daria satisfação, quais eram os meus níveis que eu não estava atendendo. Aí eu comecei os questionamentos. Através do curso de Reiki, veio vindo uma série de coisas, junto com a vibração, junto com toda a frequência, junto com todo o conhecimento, com a autoaplicação, com a espiritualidade que isso nos traz. Aí veio vindo todo um processo. E aí eu vou aproveitar essa deixa para falar para vocês uma situação que aconteceu comigo já alguns anos depois, lá por volta de 2015, que houve uma amiga minha com muito pensamento suicida. Nessa época eu já era mestre em Reiki, e a minha mestre, durante os cursos, ela tinha falado, quando vocês pegarem esses casos, vocês podem fazer com que, podem fazer iniciação dessas pessoas, que vai fazer diferença. E aí eu fui iniciando a minha amiga no nível 1, nível 2, nível 3. Hoje ela é mestre também. Nunca ministrou o curso, mas hoje ela não tem mais esses pensamentos suicidas, ela não relata mais. Já perguntei algumas vezes e ela não tem, por conta de todo um processo que a gente foi fazendo de construção dela. Então, foi iniciando no nível 1, aprende, entende, sente isso, a vivencia. Foi para o nível 2, e aí ela continuava relatando, e a gente foi subindo, subindo. Hoje ela é mestre formada, mas o choque, né, energético, vibracional, frequencial do Reiki conseguiu fazer com que ela tivesse uma elevação desse papel. No caso dela e no meu, nós não procuramos uma ajuda médica, conforme nós orientamos logo no começo. Então, né, nós fomos mesmo pela via do Reiki, nesses dois casos, mas a gente conseguiu superar isso tudo a partir do Reiki. Significa que eu nunca vou ter recorrência? Pelo contrário. Mesmo hoje, mestre, eu já tive recorrência de estados depressivos, hoje com mais ferramentas para identificar, para trabalhar. Então, eu também tive um processo que, no meu caso, não foi pós-parto, mas foi gestacional e puerpério. Então, eu peguei um período mais longo, foram quase 2 anos, aí de uma segunda depressão. Não se comparou ao processo de 2011. 2011 foi muito mais pesado, mais intenso, mas teve também. E aí, o que é legal a gente trazer? Eu vou mencionar, como eu falei, alguns exemplos, algumas situações, causas e alguns sintomas, para que vocês consigam identificar. Mas é interessante a gente estar atento a olhar e a ouvir o outro. Por que eu quero trazer esses sintomas? Porque às vezes a gente não percebe que isso é um processo. É um início de um processo ou já está acontecendo. Oi, Cá. Até se olhar também, né? Se olhar. Se isso, quando você falar, né, a todo mundo que está aqui assistindo, ter essa percepção, que às vezes não é só olhar a atitude do outro, mas às vezes até na gente mesmo, né? Ter esse olhar. Né? Sim, esse olhar não crítico, mas esse olhar observador com a gente. Porque às vezes, né? A gente pode se acolher nesse momento. Sim, deve, porque às vezes a gente fica olhando muito, não, vou procurar ajuda aqui, mas é o que a gente sempre fala aqui nas lives, né? A pessoa precisa, o reikiano precisa estar firme. Então, observe-se também e já antecipe-se, né? Em relação a qualquer coisa que você já perceber, para você também conseguir ajudar o outro da melhor forma, né? Aí continue. Hoje. E aí depois eu vi que tinha uma pergunta, tá? Depois a gente vai colocar, porque vai ficar mais coerente eu colocar a pergunta depois. Ela está perguntando a respeito de formas de tratamento. Vamos olhar primeiro para os sintomas e a gente vê essa questão do tratamento, tá bom? Como eu já havia dito,
Voltando só rapidamente para as causas primordiais, as mais comuns, tá? Podem existir outras, mas as primordiais são o luto que eu já mencionei, e aí são todas as rupturas que podem estar envolvidas dentro desse processo de luto, todas as perdas, toda aquela sensação de me lesionaram, né? Me tiraram uma parte de mim, parece que a gente ficou meio amputado ali. E aí, sim, envolve também questões físicas, acidentes, traumas, todo esse processo dentro dessa caixinha que eu vou colocar na caixinha chamada luto, mas todo esse processo de traumas, de perdas, de rupturas vão estar aí como uma das primeiras causas, que a gente pode colocar também mudanças abruptas, tá bom? Chantagens emocionais, bullying, questões emocionais que, principalmente de pessoas que sabem onde nos ferem e sabem qual é o nosso ponto fraco, e aí ficam ferindo mais. Situações de casais que tenham aquele abuso emocional que a gente fala muito hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê na televisão, mas quando a gente está vivenciando ou percebendo alguém vivenciar, é outra história, né? É outro movimento. Ouvir, é emocional, mas na hora que a gente vivencia não é tão... A gente não consegue ter essa nitidez, às vezes, tão clara. As doenças graves e dores, doenças muito protocoladas, estereotipadas, como AIDS, câncer e outras coisas assim, e outras doenças, né, geralmente, e processos de dores muito intensos, então, processos de... Como é o nome daquela doença que dói tudo? Fibromialgia. Fibromialgia. De fibromialgia e várias outras doenças também vão acometer porque você não consegue ter prazer no seu corpo, né? Morar dentro do seu corpo significa habitar um corpo com dor. E isso também, ou um corpo com dor, ou um corpo fadado a o estigma da morte mais próxima, e a gente não é criado para lidar com morte. Hoje em dia, a morte está tão escancarada na nossa cara tantas vezes e a gente ainda não sabe lidar com ela. Enfim. É um processo natural, né? A morte é um processo natural. E que a gente ainda tem dificuldade de lidar, né? Por mais que a gente saiba que é natural, nem por isso é mais tranquilo de vivenciá-la, né? Seja com alguém próximo, seja no nosso mesmo papel. As alterações hormonais que eu já mencionei e algumas medicações que eu também já tinha mencionado antes. Então, essas são as causas primordiais. Mas algumas dessas coisas podem acontecer de maneira um pouco oculta, de forma que você não tem acesso. Então, por exemplo, no caso da Kátia e no meu, a gente não perdeu, na teoria, nada com uma criança chegando. Só que existe um processo dentro da psicologia que eles chamam que é a morte da mulher. Quando eu estou gerando uma criança, eu deixo de ser a Gisele para passar a ser a mãe do Marcelo. E aí, eu deixo de ter a minha identidade para passar a ser a mãe para passar a um papel que, na teoria, eu não posso nunca mais me desvincular, e esse papel acaba sendo prioritário sobre a minha própria pessoa. Ou seja, a minha médica, quando me atendeu, isso logo no começo da gestação, ela virou para mim e fez aquela cara de você está vivendo o luto do final da gestação, que ela geralmente falhou um pouquinho, entrou uma ligação, voltou. A minha médica virou para mim e falou, aquele luto do final da gestação, que seria lá na última semana, eu vivenciei desde o começo. Porque eu sabia que a Gisele ia deixar de ser a Gisele, não que e hoje é muito interessante, porque eu não deixei completamente, e eu fui me reforçando, me centrando de novo, me reforçando de novo no meu papel de eu sou eu, ele, é outro ser.
E as pessoas estranham, porque como assim ela não assumiu o papel de mãe? Então vem outras críticas, vem outras coisas aí envolvidas. Mas, enfim, esses papéis, essas mudanças abruptas, às vezes não são nítidos, porque na teoria a gente não perdeu, a gente ganhou, mas esse ganhar envolve uma substituição de papéis, envolve uma mudança. E aí essas mudanças são muito abruptas. A gente, como ser humano, a gente está acostumado a se adaptar e a viver dentro daquilo. E a gente não sai procurando grandes saltos de mudanças na vida. Quando eles chegam, a gente leva uns choques, né? Pela coisa, peraí, deixa eu recuar, deixa eu voltar um passinho atrás, não posso desistir. É E bem aí assim mesmo. a gente fica chocado, né? Enfim, com tudo isso, o que, que a gente vai ter como sintomatologia? Quais são as sensações e percepções, comportamentos que são mais comuns e prováveis? Eu vou tentar dar uma listada um pouco mais rápido, porque algumas são mais simples de entender. Sensação de vazio, tristeza profunda, nada alegra, nada parece dar sabor à vida. Então essa história do sabor, ele vem realmente nos sentidos, na questão de mudar apetite, na questão de se parar de ter lazer, ou as coisas que antes davam prazer e era o seu lazer, hoje em dia você vai, se for, vai aquela coisa meio sem graça, e não se encontra ali dentro. Então tem essa falta, né, de alegria dentro daqueles contextos, falta de vontade de realizar quaisquer coisas, falta de energia, e algumas vezes eu já vou jogar logo o antagônico, como eu falei logo no comecinho, às vezes a gente faz o inverso, a gente começa a trabalhar para se esconder do vazio interno, para se esconder, De alguma forma, né? para se Aí tem proteger. gente que preenche com trabalho, tem gente que preenche com comida, tem gente que preenche com Com remédio, vícios. com vícios. Aí que tá esse preenchimento, né? Que na verdade não é por aí. Primeiro a gente precisa encher, colocar isso para fora, para a gente entender que vazio é esse, né? E é muito interessante que você trouxe esse preenchimento, porque é exatamente isso. É a história das pessoas que falam, vou afogar as mágoas. Eu vou afogar a tristeza. E aí começa a beber, a fumar, a usar vários outros tipos de instrumentos de vícios, inclusive a própria comida, os doces. E aí vai gerando compulsões, porque está se escondendo de novo, né? Não quero olhar para aquilo que me dói, ou que é pior, como alguém faz de vez em quando, eu não sei quem, que aí, assim, tá, entre matar o outro ou me matar, né? Porque a gente acaba gerando uma situação de irritabilidade muito grande. Mas entre projetar a minha irritação e assumir que o que eu queria era outra coisa, e não aquilo, então tem um outro processo aí envolvido, mas entre ir lá e assumir, e às vezes gritar ou se posicionar com relação a outro, a gente prefere fazer o quê? Engolir. E aí a gente às vezes desconta numa alimentação excessiva e compulsória aquilo que na verdade era algo que a gente queria estar exteriorizando e não internalizando. Então são muitos dos sintomas. Tem cansaço constante, a irritabilidade eu já falei, as dores no corpo, os problemas de sono, a questão de sonos oscilantes, né? Ou dorme demais, ou dorme de menos, tem muita insônia. A questão da falta de concentração. Os Isso. pensamentos suicidas. Tem uma pegadinha nessa história dos pensamentos suicidas, porque ninguém chega pra gente e fala, mas eu tô pensando em me matar aí, mas o que você acha? Ninguém chega. Geralmente os bonitos vêm e falam assim, tô pensando besteira. Começa a se cortar, começa a se machucar. Síndrome de Cushing começa a se ferir fisicamente. E quando eles vêm com a história do tô pensando besteira. Que tipo de besteira? Você não sabe o que é. Muitas vezes são esses pensamentos suicidas, porque a pessoa não assume, não verbaliza com todas as palavras. Porque ela sabe que ela vai ser criticada e muito mais monitorada. Então, quando ela tem mais intenção, menos ainda ela fala.
E isso é algo mais peculiar para a gente ter um pouco mais de sensibilidade e delicadeza para tratar com esse assunto. E às vezes a lentidão de raciocínio é um dos sintomas também. Por quê? Conforme os hormônios estão mais devagar ou não funcionando adequadamente, a adrenalina é uma das inas, né? Então, serotonina, ocitocina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. E a ocitocina é o hormônio do amor, o famoso hormônio do amor. Resumindo bem cruelmente, né? Mas a gente tem a adrenalina, por exemplo, que é o que faz a gente agir, motivar. Quando os hormônios estão baixos, geralmente baixa tudo. E baixa também a ação, baixa também o sistema nervoso simpático. O parasimpático, que é esse mais quietinho, de mais controle, permanece, e o simpático, mais ativo, reduz. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha aí uma gama de sintomatologias muito grandes. E como eu falei de novo no começo, a gente não está aqui querendo esgotar o assunto e nem substituir médicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, nada do gênero. É só coisas que a gente encontra geral, tá? A respeito desse assunto. E aí, quando tudo isso acontece, o que a gente vai fazer? Porque vai depender de pessoa para pessoa. Então não vai ter receita de bolo. Vai ser o que a Kátia falou. Olha. Então no meu caso, a Kátia ainda mencionou, né, a questão do chakra sexual, do chakra umbilical. No questão dela, o chakra cardíaco. Depois foi para o mental, para esse frontal. Cada um vai ter uma demanda a mais na hora do atendimento. Mas o importante, antes e acima de tudo, é a gente não entrar com julgamento. Porque muitas vezes falam assim, é besteira, depressão, imagina, isso é besteira, pra quê? E aí vem aquelas falas mais antigas e que a pessoa vai se sentindo menor ainda do que já estava bem encolhida, se sente ainda menor e não consegue superar. Então, uma dessas coisas é você olhar, acolher, e esse acolher não significa ficar passando a mão na cabeça, mas é ouvir, entender, perguntar. Me conta mais sobre isso, principalmente a gente numa posição de terapeuta. Como você se sente? E começa a indagar, porque às vezes vão ser essas perguntas que vão auxiliar a pessoa a chegar lá. No meu caso, lembra que eu falei do caderno? Caderno dos sonhos. Como assim que sonho? Ela tô sonhando. Não estava sonhando naquela época. Então, são coisas importantes. Quer acrescentar algo aqui, Ká? Eu posso dar 2 dicas muito boas, além do reiki, né? Que o reiki, para mim, né, ajuda em tudo. Mas 2 dicas simples que pessoas até que não são reikianas podem começar a fazer hoje. E, gente, tem muitos estudos que falam que isso faz diferença. A primeira é a postura, né? É a postura. A pessoa, né, que está muito nesse turbilhão aí, ela se sente, como né, a Gi falou, a gente se sente inferior, então você fica com medo. Então, normalmente a postura é a pessoa estar com o ombro para frente. Então, se você percebe-se que você está muito assim, seja no sentado, seja no andar, só o exercício que você faz aqui, você já muda o seu estado emocional. Mas tem que ficar mais de 2 minutos. Você é bem legal você falar disso, porque tem a postura da Mulher Maravilha, né, que eles falam, que eu não sei se vocês o estudo é até isso, você coloca aqui, assim, e abrir o peito. Mas quando a gente fala do ombro para cá, tem que olhar se provavelmente são as duas coisas, mas se você está só fechando o peito, se é só esse movimento de sim, ou se é a defesa. É como se viesse alguém te dar uma carcada literalmente nas costas e você fosse se defender. Então, esses 2 movimentos são importantes de se olhar, porque aí você vai abrir o peito, abrir o chakra cardíaco para sentir, e às vezes, se você não estiver se sentindo protegido o suficiente, isso pode te incomodar mais. Então, observa se é a questão da falta de proteção, se você está encolhendo pela proteção, ou se você está encolhendo porque você quer guardar, espremer o que você está sentindo aqui no peito. Desculpa, né? Continua.
Você já mudando esse estado aqui, né? Você já muda muita coisa. Ah, eu não consigo. Coloca suas mãos assim para trás. Tenta, né, com uma mão e a outra, agarrar o cotovelo. Isso fica 2 minutinhos assim, você já muda um pouco o estado da... Qualquer coisa física já começa funcionando aqui. Então, a postura é muito importante. E outra coisa que ajuda, sim, gente, muita coisa, que tem muito estudo falando sobre isso, livros de autoajuda, é a escrita terapêutica. É o famoso diário. Por quê? Desabafar com alguma coisa, algum lugar, nem que seja no papel, né? Quando a gente está aqui só no mental, mesmo que a gente tenha consciência de frases, ideias, ficam muito no limbo, vamos dizer assim. Tá looping. O cérebro não sai daquilo, vai dando no mesmo lugar. Quando você escreve, você olha, né? Sim, por quê? Porque o escrever, você tem que processar, você tem que raciocinar, né? Não tem até nesses séries de comédia que hoje se fala muito que tem assim, ah, isso ficou, fez mais sentido da minha mente do que quando eu falei, né? Tem algumas frases assim, ah, mas quando eu pensei aqui fazia sentido, depois que eu falei, ué, peraí. Então, o escrever, né, o elaborar as suas ideias, colocar o sentimento aqui no papel mesmo, nem que seja 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos, isso vai fazer você fazer um exercício de colocar para fora, se entender, né? Porque muitas vezes, na verdade, o meu sentimento é o seguinte: a gente sempre sabe o que é melhor para a gente. Para mim, isso é uma coisa unânime. Só que aí você começa a questionar, elaborou, as respostas vão vir. Por quê? Porque você está elaborando, colocando e colocando para fora. Isso é tô bem com medo importante. de alguém ler. Que mencionou aqui que está sempre se resguardando, não conseguindo expor o que pensa. Isso para ela vai ser fundamental, porque consegue expressar e depois, se você quiser fazer um exercício, um ritual, queimar, rasgar o papel, fazer alguma coisa, você já descarregou, já botou para fora e tá tudo bem, né? Já muda. Isso que eu ia ressaltar depois, porque o que acontece? Tem muitos sentimentos que ficam aqui, até por pessoas que falam alguma coisa que a gente não gosta, você não precisa tirar satisfação, você só precisa tirar de dentro de você. Então, coloque da forma que for, né? E como eu ia dizer, né? Então, coloque mesmo, e se você está com medo de alguém ler, faça o ritual. Eu sempre fiz isso. Colocava, mesmo às vezes, colocando coisas que... Ai, gente, é horrível você falar isso, mas você está botando o sentimento para fora, você está entendendo a sua raiva, você está entendendo a sua mágoa. Coloca, tá com medo de repente aquilo dar algum problema? Faz a queima, e é só queimar. Não, mas eu tenho que fazer uma coisa. Se você tem um ritual que você gosta, faça. Mas se não tem, só queime. E a gente, né, eu que sou reikiana, Joga fora, tá tudo certo. Aí eu sempre falo, ó, quando eu queimo, eu coloco que aquilo se dissolva e que esse fogo purifique. Eu só falo isso. Isso é muito legal, porque você me traz o que eu trago simbolicamente através do Reiki. Então, o símbolo da transmutação com o Chokurei, ou do Sei Reiki para uma aceitação, às vezes no Honsha Zeishonen, de ir até o passado e meio que, entre aspas, corrigir aquela situação internamente do que aconteceu, porque na verdade a nossa cabeça é uma coisa meio maluca no sentido de que presente, passado e futuro, tudo vive conjuntamente na nossa mente. E não tem uma separação, né? E aí eu uso o Honsha Zeishonen muitas vezes para resgatar esse passado e transformar, transmutar. Eu uso muitos símbolos. É porque você, como você não vai mudar, mas você ressignifica o que você sente em relação àquilo, né? Você muda a historinha que você massificou aqui, a historinha de sofrimento, né? Não menosprezando, porque eu sei que tem pessoas que passam por traumas e realmente, não, eu não vou mudar, né, um abuso, alguma coisa. Não, não é isso.
mas você vai conseguir processar e aceitar que naquela época você não pôde falar, naquela época você não tinha tanta segurança, mas hoje você tem condições de mudar, de ressignificar, de trazer, né, um novo olhar, porque eu acredito muito que todo ser humano merece ser feliz, merece viver bem, né, viver alegre, de forma divertida. Isso, para mim, assim, é Ter primordial. leveza, né? A gente pode ter leveza na vida, por que que tudo tem que ser pesado? Eu Não, aprendi que tinha que ser pesado, se não fosse pesado, tinha alguma coisa errada. Como assim você tá leve? Como assim você tá sorrindo? E eu fui realmente ensinada desse jeito, aí hoje discordar disso, questionar e mudar, as pessoas ficam assim, ah, meu Deus, será que tá certo isso? Será que pode? Será que pode rir? às vezes a gente não muda até por amor. Por quê? Porque Por sua apego a esses minha mãe ensinamentos. dizia muito, né? Não, você não pode rir muito, porque quando ri muito você atrai alguma coisa ruim. Então você, sua mãe, né, aquela pessoa maravilhosa, tem essa verdade dentro dela. Se você questiona, é como se você estivesse ferindo ela. E não é, né? É o seu ponto de vista e você vê. Então, às vezes, a gente se apega por amor, né? Pela figura. Não, a pessoa me falou isso é a verdade absoluta. E isso às vezes prejudica a gente. Por isso que a gente tem que ter a mente aberta, a gente não está desrespeitando ninguém, né? E nem tirando o papel maravilhoso que aquela pessoa tem na nossa vida. Isso é muito importante. Coloca E aí, aí, Gi. E aí, voltando para essas questões, eu vi que o pessoal colocou aí umas questões específicas. A Debinha mencionou o irmão que está com depressão e ansiedade. Geralmente a gente fala que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Mas muito além dessas duas questões, na depressão a gente está muito na falta da alegria, na falta do entusiasmo, da motivação. E na ansiedade, a gente está na agitação, na preocupação de querer resolver algo que às vezes ainda não está na nossa mão, ou que às vezes não tem muito o que ser feito, né? Então a gente sai de um estado extremo ou do outro para ir fazer a aplicação do reiki. O que, que o reiki traz? Transmutação, conexão, energia, carinho, acolhimento, amorosidade e mais uma série de vibrações e frequências eletromagnéticas, etc., que vão melhorar a sintonia dessa pessoa. Então, na verdade, Deb, pelo meu ponto de vista, não existe um certo ou um errado. Como você vai aplicar da maneira certa? Você aplicando o reiki, ele permitindo receber, já vai ser maravilhoso. O que vai acontecer é perceba, observe, vai aberta a essa percepção, porque pode ter uma situação de que ele tenha mais essa, como que a gente estava explicando aqui antes, um movimento mais mental, de autocrítica, ou de pensamentos específicos, de crenças, ou ele pode ter um bloqueio maior no laríngeo, de estar pensando várias coisas, querendo dizer várias coisas, não sabendo expressar, como a enfermeira tinha mencionado antes. Percebe onde está a necessidade dele. E essa percepção muitas vezes vai ser dada pelo seu tato, pela conexão da sua mão naquela faixa do corpo da pessoa, tá? Naquela frequência, naquele chakra, enfim. Então, se abre para perceber, acolher, lembrando que acolher não é passar a mão na cabeça, mas também não é desdenhar do outro. Então, é ouvir, pergunte, mas pergunte com franqueza, com leveza, sem pressionar. Mas para onde você gostaria? O que seria melhor? O que eu poderia fazer para você se sentir melhor? E o que você poderia fazer para se sentir melhor? E aí começa a perguntar, a procurar caminhos. São possibilidades bem gostosas. Quer O que acrescentar eu algo, Cá? normalmente, né, passo quando a pessoa chega com essa coisa de depressão e ansiedade, né, em relação a isso tudo, o que eu gosto também é de passar os princípios para a pessoa, né? Porque o só por hoje vai trazer uma, né, uma consciência
de que eu não preciso viver lá nem cá, né? O passado nem o futuro. Então, eu sempre explico só por hoje para a pessoa recitar em casa, né? Ou escolher um dos 5 que acha que toca mais para aquele momento. Só ela falando, né? O só por hoje, ela se concentrando e trazendo à consciência essa filosofia, né? Que é uma filosofia. Isso também ajuda na pessoa a entender tudo isso aí, parar um pouco, né? De viver lá no futuro ou no passado, né? Muito legal. Eu sou suspeita com os princípios, né? Mas é muito bom mesmo. Outra pergunta aqui. Uma pessoa que usa marca-passo no coração pode receber reiki? Meu pai é depressivo e tem marca-passo. Seu pai é depressivo, tem marca-passo, já diz muito, né? A alegria dele, essa satisfação de viver, essa questão emocional, já afetou até a parte física a ponto dele usar o marca-passo. Isso já fala muito sobre ele. Mas sim, pode receber. A minha orientação é faça distante. Então, enquanto na cabeça, em algumas partes, eu posso ir um pouco mais próxima com a mão, o reiki tem uma potência eletromagnética tão grande que só quando a gente vivencia na prática que a gente percebe. Eu sempre ouvi na teoria do curso que se a pessoa tiver aparelho auditivo, aparelho no coração, essas coisas, para a gente fazer longe. E aí uma vez eu estava atendendo uma amiga que tem muitas deficiências, uma síndrome de nome estranho, que eu não vou saber, mas entre as coisas que afetava muito a parte motora, ela também tinha um aparelho auditivo e eu não me lembrava. Eu fui fazer reiki mais próximo e ela começou assim, espera um pouquinho, deixa eu tirar o aparelho que está apitando. Se no aparelho auditivo o negócio apita, de eu chegar perto com a mão, no marca-passo pode afetar o ritmo cardíaco, pode afetar a própria bateria que o marca-passo tem. Então, no marca-passo, na questão do peito, traz a mão bem distante e deixa ali, tá tudo bem, na hora do coração, para essa pessoa específica, você deixa a mão distante. Não deixa grudadinho, não, porque sim, pode incomodá-lo, pode gerar algum desconforto, seja respiratório, seja circulatório mesmo, tá? Então, pode fazer sim, observe apenas essa questão da distância. Oi, Cá. Pode fazer sim, mas com restrições. Com adequações nesse caso. E aqui Isso. tinha umas outras perguntas falando a respeito de dor no estômago, refluxo. De novo, né? Olha para dentro de você, da sua história, o que é que você está sendo obrigada a engolir, e às vezes não é porque o outro te obrigou, é porque você está se obrigando a engolir algumas coisas que não era o que você queria estar engolindo, estar vivenciando. Você queria aquilo diferente. Percebe se desde uma questão alimentar, uma questão familiar, uma postura em casa, um móvel que às vezes a gente quer mudar e não consegue. Percebem que às vezes é num nível tão sutil que se a gente vai lá e efetua uma mudança, a gente consegue. Continua fazendo reiki, mas traz pelas perguntas, traz uma busca junto. O que está me afetando aqui? E aí vai fazendo reiki nesse estômago com esse olhar de procurar, de investigadora, de procurar o que isso está me afetando e de que maneira que isso está me afetando. Mas, dentro das suas possibilidades, vai ao médico, faz um exame, avalia. A gente não sabe o que tem por trás, se nada está passando, se eu tomo medicação e não está passando, observe que na parte física pode haver alguma coisa. Então, tem um lado emocional, tem um lado mais sutil que o reiki vai trabalhar, mas lembra do aspecto físico, procura, tenta mesmo, sei que está num período complicado de ir ao médico, mas tenta fazer os exames adequados para que não se atrase muito em um possível diagnóstico, um possível tratamento, que quando pego no começo seria mais fácil de cuidar, tá bom? Outra coisa boa em relação a isso, o que eu trabalho muito é com frases. Quando tenho alguma questão, na minha autoaplicação eu uso frases ou perguntas, né? Então, para você até ajudar a dar uma clareada,
Antes da sua autoaplicação, pergunte para você mesmo, né? O que eu preciso olhar, perceber e agir que mudaria essa situação em mim? E só faz a autoaplicação, sabe? Porque às vezes a gente fica envolvido tanto no sintoma físico que a gente não ouve o que o nosso corpinho precisa. Então, na hora que estiver fazendo a sua autoaplicação, antes de começar, pergunte, né? Ou pergunte ao reiki, pergunte para você, né? O que eu preciso olhar, observar e agir para mudar essa situação? E só vai se autoaplicando. Aí vai aparecer ou uma intuição, ou uma resposta, ou alguém vai dar alguma coisa para você ir para um caminho, né? Que nós, como a gente está sempre falando aqui, né? Nós somos o nosso viver é coletivo. Então, procure o reiki, mas às vezes a resposta vem de pessoas, situações que vão te ajudar a cair na consciência para aquilo melhorar, entendeu? Porque quando cai na consciência, a gente não precisa mais estar ligado à doença, porque a doença quer dizer alguma coisa, né? Ou um novo pensar, um novo agir, alguma coisa ali que está bloqueada, e quando você traz à luz, aquilo não tem mais razão, né? Então pergunte, quando você vai fazer a sua autoaplicação, pergunte, né? Para você ter a resposta, isso vai ajudar também. Eu achei lindo a... Ai, esqueci o nome dela agora. A Célia. A Célia falando que hoje já tem 80 anos, é mestre em Reiki, e ela vivenciou situações semelhantes à nossa com relação à gestação, quando ela era bem mais nova. Mas ela mencionou que ainda não está realizada. Eu acho que existem algumas diferenças, Célia, só vou rapidamente pontuar uma questão. Não necessariamente, mesmo você já com 80 anos, não necessariamente a gente vai se sentir realizado, completamente realizado nessa vida. E tá tudo bem, porque isso faz com que a gente continue na busca e continue, e tá tudo bem no sentido de tem um ponto positivo, que é um ponto de eu quero continuar evoluindo. Mas tem outros pontos que precisam ser observados, de que até onde eu estou me apegando às dores e às tristezas, às questões negativas, tá? Então, existe um ponto positivo, mas também sempre vai ter um ponto de observação. E é muito bonito ver uma pessoa já com 80 anos sendo mestre em Reiki e podendo fazer, né, tanto serviço pela humanidade como a gente consegue hoje. Vou responder mais uma pergunta aqui, subiu mais uma pergunta na caixinha, mas eu vou responder a Cristiane, e tem outras coisas aqui no caminho. A Cristiane perguntou se o filho de 6 anos pode ser iniciado. Cris, eu não sei qual foi o motivo da sua pergunta, porque eu mencionei hoje a questão de iniciar por conta dos pensamentos suicidas. Se o seu filho, apesar da pouca idade, expressar algo desse tipo, eu fui uma criança com pensamentos suicidas. E eu, com 5 anos, eu me recordo desse tipo de pensamento. Então, se ele expressar, e se foi por esse motivo que você perguntou, ou até por outros, me chama no direct, porque sim, eu inicio crianças, já iniciei várias crianças, geralmente essas crianças acompanhavam meu curso presencial junto com os pais. Então, o pai ia para o curso, não tinha com quem deixar a criança vinha junto, e aí eu falava, não, criança, tudo bem? Tá assistindo, fez tudo, eu iniciava, mas eu perguntava se a criança queria. E aí a criança aceitando, eu iniciava a criança também. As mais novas, acho que eu peguei, foram de 6 anos. Se eu não me engano, foram de 6 anos, as mais novas. Mas dá para iniciar sim. A única questão é que a gente vai olhar o porquê. Não vai simplesmente sair aleatoriamente iniciando todas as crianças que a gente vê, tá? Mas pode ser feito sim, tá bom? Deixa eu pegar. E o ideal é que o pai ou a mãe também seja tá? Sim, que o pai e a mãe estejam juntos para poder entender, acompanhar esse processo mesmo, né? E aí vai fazendo toda a vivência junto com a criança. Senão vai ficar a criança lá vivendo um mundo e o pai e a mãe vivendo o outro, fica muito distoante. O ideal é ou o pai ou a mãe, ou os dois estarem acompanhando nesse processo, tá? Geralmente quando eu fazia era nesse sentido. A pergunta aqui é: apliquei o reiki em uma amiga que perdeu a sua pet. Ela está com dores, emagreceu e está muito triste.
não tem muito o que eu dizer, é um processo de luto, né? E todo o processo de luto, mesmo que seja com um animal de estimação, que muitas vezes a gente não valoriza, mas que era um membro da família para quem convivia com esse animal, né? Todo o processo de luto demanda pelo menos um ano de processo mais intenso, daquilo ser mais triste. Lógico que a gente pode motivar, pode auxiliar com várias ferramentas, estando ali presentes, mas o que a gente não pode é minimizar. Existe uma dor e essa dor é real. E não tem como a gente falar que você vai fazer reiki uma vez e vai passar. Não vai passar. Vai auxiliar que a pessoa resgate sua própria força, mas não vai passar de um minuto para o outro. E é importante trazer essa consciência, esse acolhimento para essa pessoa que muitas vezes não se sente acolhida nesse quesito, tá? Porque a sociedade ainda não está acostumado a acolher, né? Já acolher o luto do outro já é difícil. Passa 2 meses de uma morte de alguém muito próximo da família, você já quer que a pessoa esteja super bem e comemorando. E não é assim. Quando é um pet, é ainda mais difícil, que os outros por fora não entendem. E então é importante esse acolhimento. Sim, sim. E nessa fase, assim, é até meio esquisito eu falar isso, né? Mas eu acho que a Gi vai entender. Mas essa dor, ela precisa ser vivida para ela ser curada. Por isso que o luto, né? Você precisa realmente viver o luto. Quanto mais você tá triste, chora, tá sentindo dor, procura, né, conversar alguma coisa, porque aquilo ali faz parte da Ih, não quer sair. Cicatrização. Cicatrização desse processo. Isso. Então, assim, a dor ajuda, né? Quando você olha para ela e tem consciência dela, ajuda na cura. Então, aquela coisa, não sente isso não. Ah, tá triste, então vamos conversar, aplica mais reiki nela, né? E fica nesse processo porque ela precisa colocar para fora, só precisa ser ouvida e, como a Gi falou, ser acolhida. Aí ela vai digerindo isso com o tempo, com certeza. Olha, a Cris está mencionando que o filho dela, de 6 anos, já mencionou que quer morrer. Tenta procurar o porquê, Cris. Se ele tem algum processo de doença crônica, se ele se sente mal dentro do ambiente doméstico. E aí o se sentir mal é em que sentido? No meu caso pessoal, eu ouvia coisas do tipo: eu tive que parar de trabalhar por sua causa. Então nunca foi uma acusação direta, mas eu me sentia inadequada, como se a minha presença, a minha vida, atrapalhasse a vida dos outros membros da casa. E então não era algo super direto ou com a intenção de me machucar, mas eu, como criança, me sentia não desejada, não querida, não pertencente àquele ambiente, como se eu realmente atrapalhasse. Tenta procurar, Cris, o que está acontecendo no por trás disso. Se ele mencionar de novo, não fala isso. Sabe que a gente ouve muita coisa, não fala isso, menino. Não é essa questão. Então você traz do tipo, mas, por quê? Porque às vezes pode ser algo de agora, às vezes pode ser uma saudade de alguém que já foi, de alguém que já faleceu. E aí, vamos supor, aconteceu recentemente de ter pais que faleceram por conta da Covid. E aí ficou a mãe com a criança. E a criança quer morrer porque quer encontrar o pai. Então, procura qual é o motivo. Junto com esse motivo, vai ficar mais fácil de a gente conseguir dar uma condução específica e um acolhimento mais adequado. Precisando, me chama no direct. Eu tenho uma professora do curso de naturopatia que ela é especializada em processos de família com crianças. Então ela pode ajudar, eu posso te indicar. Tem uma série de ferramentas que a gente pode olhar, pode tentar ver, não dizendo de novo, não estamos substituindo médico. Se você quiser procurar um psicólogo, um psiquiatra, também pode, mas a gente não está substituindo ninguém, mas podemos às vezes auxiliar com alguns recursos, tá bom? Uhum. Algo Tem uma mais? pergunta Fala. do negócio do símbolo. Não tem muito a ver com a nossa
nossa live, mas eu acho importante ser falado aqui. A Maria Rosa, né? Tem o Reiki Xamã em 2, mas não tenho meu símbolo. Posso usar o Chokurei nas aplicações? Os símbolos, para eles terem o poder, né, a ativação, para a gente conseguir ativar, é preciso se iniciar no símbolo, né? Se não é apenas um desenho. Então, se o seu Reiki Xamã não tem um símbolo, ou tem, né? Você usa o que você foi iniciada. Se ele Eu não não tem o conheço Chokurei, não vai de Reiki resolver. Xamã a fundo para poder falar sobre símbolos, essas coisas eu não conheço. Porque o Reiki Xamã lida mais com os elementos da natureza, né? E tem Uhum. algumas mestres reikianos do xamã que eles até colocam, porque eles são, né, do xamã e também do Uzui. Eles até aplicam o reiki, mas o símbolo. Mas se você não foi iniciado com algum símbolo, não vai ter efeito, só vai ser uma figura. Tá bom, Maria E Rosa? eu vou trazer aqui da Laíse, não sei, como vencer o medo de aplicar o reiki. Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é por que você tem medo de aplicar o reiki? O que te assusta? Qual é a responsabilidade que de repente você não queira olhar ou assumir? E quais são os ganhos? O que você ganha não fazendo reiki em outras pessoas e o que você ganharia fazendo? Porque para mim é um processo de doação à humanidade. Eu estou fazendo bem à humanidade quando eu faço reiki, seja a um ser humaninho, ou a um animalzinho, ou a uma plantinha, para quem eu esteja dedicando isso, seja quando eu faço o meu trabalho voluntário, às vezes com mais de 90 nomes no meu caderno de reiki. Para mim, eu tenho uma motivação que é maior do que qualquer medo, mas isso é pessoal. Eu queria ver para você o porquê você tem medo, onde isso te fere, onde isso te incomoda. Vai buscando essas perguntas. Se precisar, chama a gente no direct também. A gente vai conversando. Eu não vou ter uma receita de bolo. Eu não vou ter como te falar do tipo, faz isso que você vai vencer seu medo. Porque eu não sei quais são as causas desse medo para você, tá? Medo dos efeitos colaterais. Quais são os Mas os efeitos efeitos colaterais que você colaterais na aprendeu? pessoa ou em você? Que eu também Então, tenho isso. também, né? E o que Se você você aprendeu sobre efeitos colaterais do reiki? Porque o que eu tenho de efeito colateral, que eu aprendi, que eu vivenciei, né, na prática, foi, por exemplo, ele ajudar a cicatrizar mais rápido, ele ajudar a fechar, e aí, sei lá, se é uma cicatrização, se é uma questão com sangue, a fazer isso mais rápido. Ou seja, eu não vou utilizar em ambiente hospitalar. Tá tentando tirar sangue, você tá fazendo reiki, o sangue não sai, ele trava na agulha. Que eu já fiz isso. Eu era da enfermagem. E aí eu ia tentar puxar e não vinha, o negócio parava. Mas era um dos poucos efeitos colaterais para quem a gente aplica. Né? Então, observe o que é esse efeito colateral, como que isso está sendo reverberado dentro de você, porque às vezes você está dinamizando uma coisa que é menorzinha e deixando de dar a ênfase àquela coisa do olhar, né? Falar na questão da depressão é também esse olhar, essa narrativa que a Kátia tinha falado, sobre para onde a gente está olhando, direcionando a nossa lente. Então, Sintomas ela colocou físicos aqui, sintomas negativos. físicos negativos, mas é em você ou na pessoa, né? Isso é importante saber, porque se é com a gente, eu tenho que eu fiz, né? Para mim funcionou muito, é intensificar o meu autotratamento. Quanto mais eu intensificava, quando eu coloquei na rotina de forma plena, eu comecei a não sentir mais nada, né? Porque no início eu achava que a energia do outro me influenciava, e quando eu percebi que era porque eu não me cuidava, não me protegia, aquilo passou depois que eu comecei a me auto-aplicar, me proteger, né? E no outro vai depender do que vai tratar, né? E Porque geralmente não tem esses efeitos colaterais desse jeito. é muito É difícil. muito raro.
O que acontece é a pessoa entrar num estado de choro porque acessou alguma coisa, aí você acolhe. Tem pessoas, né, que já aconteceu comigo, de no dia seguinte ficar ou um pouco febril ou um pouco resfriada, e depois eu intensifiquei a aplicação, acolhi, a gente sempre tem que acolher para a pessoa não achar que foi por causa do reiki. Era alguma coisa que já estava ali. E ele colocou para fora. E a forma que o corpo tem para colocar para fora é, às vezes, né, a pessoa se sentindo mal. Mas aquilo, depois que ela recebeu a outra aplicação que eu fiquei, né, dando, aquilo passou e depois ela, né, ficou muito bem, né, que dá aquela coisa de, né, muita turbilhão. Mas não se preocupe, porque o reiki, você, quanto mais alguma coisa acontece, mais você aplica, aquilo vai dissolver, né? É assim, a gente tem plena confiança, né, que isso vai acontecer, né, que vai se resolver. A Márcia, a Adriana está perguntando se como ela vai saber se está preparada. Você foi iniciada, Márcia. Fez os 21 dias, você já está preparada. Já tá, ó, Vai, lindo, vai. vai na fé. Com o tempo você vai adquirir experiência, mas Uhum. preparado você já tá? Não precisa ficar com medo. E a É, Suzy, é que às vezes a gente se cobra, mas a gente só vai conseguir a entender como é a sua forma de lidar só praticando, não tem como. Vai tropeçar um pouco no início, mas vai. É melhor ir do que ficar querendo o mundo perfeito que não tem. Vai aos pouquinhos. Todo aprendiz errou. Então, não se cobre, vai que vai. e a Suzy está mencionando uma situação aqui bem interessante também da gente. Eu acho que nunca dá para a gente fazer uma resposta cravada e única. Ela mencionou sobre o filho que há 2 anos assumiu a homossexualidade, que ela já sabia desde pequenininho. Isso é interessante. Ela já sabia, ela já aceitava, ela já amava o filho. Só que agora ela está tendo dificuldade. E nessa dificuldade de lidar, pergunte-se, Suzy, em que sentido? Você está com medo do julgamento da sociedade? Se você já sabia, já era algo que já tinha esse conhecimento, você continua amando o seu filho. Qual é a questão que está te gerando essa dificuldade nesse momento? Se é querer protegê-lo, se é ter isso de uma maneira muito mais nítida, enquanto antes era disfarçado e está tudo bem, eu ficar meio que empurrando com a barriga, agora isso está mais explícito. O que está acontecendo por trás internamente nessa situação para que você tenha esse mal-estar? Olha para você, mais do que para ele. E aí, você vai aplicar reiki nele para quê? A homossexualidade não é uma demanda de reiki. Eu acho mais interessante você aplicar reiki em si mesma. E aí não é julgamento, tá? É só uma questão de qual é o motivo. Tem um contexto que você queira fazer reiki nele, ou ele esteja pedindo, ok, você pode fazer. Mas se não tiver, faz para você se entender com as suas emoções, tá? Porque isso pode estar trazendo certos conflitos até pessoais de decisões anteriores. Geralmente, o que acontece comigo, tá? E não sei até que ponto, mas pode te ajudar. Às vezes eu vejo alguém fazendo aquilo que eu não tive coragem de fazer. E aí não é questão de assumir a homossexualidade, às vezes é outra coisa. Mas ela teve coragem de ir lá com um assunto, me acendeu internamente uma luz de algo que eu não tive coragem de outro assunto, e às vezes eu não estou atribuindo que era o outro assunto, que eu não tive a coragem de ir lá e bater pé e me firmar. Mas aquilo acendeu uma luzinha que me gerou um incômodo. Então tem hora que eu tenho que parar tudo, olha para dentro de novo e fala, pera, o que está acontecendo? E aí eu vou buscando, e eu encontro que o problema era em mim com outra questão, que às vezes não tem nem a ver com o fato em si. Como você já mencionou, você já sabia. Então pode ser que tenha acendido uma luzinha aí de outra coisa que de repente você poderia ter assumido e não assumiu. E aí você hoje acaba lidando com consequências ainda a respeito dessas decisões. Enfim, observe o que está acontecendo aí por trás, tá? A Célia mencionou que no problema de ortopedia a cura é muito rápida com o reiki. Já viu o osso sendo colado em poucos dias.
Sendo qualquer problema, nossa, é maravilhoso. Muito, muito, muito bom. A gente já está aí, Gente, já já estourou. passamos bastante do tempo. Como começa uma aplicação de reiki? Gente, ó, esse tipo de pergunta a gente vai deixar para outro dia, tá? Aquilo que a gente não respondeu hoje, se tiver a ver com depressão ou não, outros assuntos, mandem pra gente no direct, porque a gente já tá 1h20. Senão, daqui a pouco vai cair, eu não vou nem conseguir salvar isso tudo, tá bom? E E é aí a gente importante vai deixar gravado. daqui. É importante. Vai fazer diferença para muitas pessoas. Uhum. Valeu para vocês? Para mim, Obrigada, como Cá. sempre, valeu muito. Para mim também. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Pessoal que mandou outras perguntas, desculpem de a gente não responder agora. Manda para a gente lá no direct, a gente vai conversando, vai respondendo, dando atenção para vocês, ou manda na caixinha de pergunta que eu abri nos meus stories também. E aí já fica uma utilidade pública, né? A gente responde para todo mundo ver. Enfim, obrigada pela presença de vocês. Quem não me segue, me segue, não segue a Kátia, enfim, e vai acompanhando, a gente está sempre nesse nosso compartilhar aí das nossas experiências, da nossa visão, que vai enriquecendo para todos nós, tá bom? Obrigada. Obrigada, obrigada a todos vocês. Beijo. Obrigada, Gi. Tchau, gente.